Vamos para mais um vídeo explicando sobre como que funcionam as corretoras internacionais, qual você deve escolher, porque elas ficam toda hora trocando também, né? Quais são os benefícios e malefícios. Vamos ver qual que é a coisa mais atualizada, quais são os fatores mais atualizados dentro de cada uma delas, para que você possa escolher a melhor corretora de investimentos lá nos Estados Unidos. Então, vem comigo. Passando aqui para lembrar você de dar uma curtida no canal, se inscrever, me ajuda bastante a dar continuidade ao conteúdo do canal. E bora pro vídeo. Então aqui eu trouxe uma tabelinha inspirada lá no vídeo do Léo Fittipaldi, que ele traz alguns fatores bem importantes. E eu queria também trazer alguns fundamentos que ele acaba não trazendo, que eu acho muito importante para você tomar a melhor decisão possível. Porque é bem difícil, normalmente, quando a gente começa a investir em uma, de trocar para outra. Eu já tive essa experiência em mais de uma vez e eu acho muito complicado, até para declarar imposto depois, tem que vender, comprar de novo, fazer transferência de ativo, uma porcaria, assim. Então, quanto melhor você conseguir escolher antes uma corretora boa, melhor vai ser também para o teu futuro, para dar menos problema para você, menos dor de cabeça. Então vamos lá, vamos entender então as diferenças de cada uma dessas 7 corretoras que eu trouxe, que é a Avenue, o Banco Inter, a Nomad, o BTG, a C6, né, o XP e a Sproutify. Essas 7 corretoras, elas são internacionais, então não estou abordando as corretoras nacionais agora. Então o primeiro delas, a gente tem aqui a Avenue, que a custodiante é a Apex, tá? A Apex também é custodiante do Banco Inter. A Drive Wealth é da Nomad, a Drive Wealth é da BTG também. A C6 tem uma própria que é lá nas Ilhas Caimã, tá meio... A tabela tá um pouco apertada aqui, né? Mas é a própria lá nas Ilhas Caimã da C6. E a gente tem a Apex, né, na XP Internacional também, e a Drive Wealth na Sproutify. Então a gente vê como a Drive Wealth e a Apex são as duas principais aqui para a gente poder analisar, digamos assim, a custodiante. E o que é custodiante, Gustavo? É aquela corretora lá nos Estados Unidos que vai fazer a custódia dos seus ativos. Então, quando você vai lá na NYSE, que é a Bolsa de Nova York, comprar uma coisa, aquilo ali tem que ficar custodiada por alguém. E lá nos Estados Unidos tem que ser alguma corretora de dentro de lá. Né? Igual na B3, tu vai comprar dentro da B3 e ser custodiada pela XP, pela Clear, pela Rico, por qualquer uma dessas, pela BTG, lá nos Estados Unidos também. Então é uma, digamos assim, elas contratam essas empresas para fazer essas custodiantes. É importante também mencionar que dentro dessa custódia, a gente vai ter alguns tipos de proteção. Então, todas elas são protegidas pelo Banco Central americano, né? Pelo Fed, digamos assim, de ser falida, tá? Então, quando ela fale, você tem lá um dinheiro que se está parado. Por exemplo, eu tinha 10 mil dólares em caixa. Ou seja, esses 10 mil dólares vão estar garantidos até 500 mil dólares, beleza? Todas elas negociam stocks, REITs e ETFs em números diferentes. Então, a Avenue e o Banco Inter são 8 mil stocks, REITs e ETFs, o número de ativos disponíveis. O banco, né, no caso Nomad, a gente tem 6 mil, BTG 6 mil, a XP e Spotify também 6 mil e a C6 eu não consegui ter esse valor. Tá? Elas operam todos no fracionado, tá? Eu só não achei sobre a XP se opera, que é a capacidade de comprar tipo 0,02 de uma ação, né? Então isso é importante a gente ter para valores baixos. Cripto, a Avenue tinha, não tem mais, não sei se vai voltar. E o Banco Inter tem, tá? Então uma vantagem aqui do Banco Inter é que tem a oportunidade de comprar cripto diretamente cripto, tá? Não ETF de cripto. No caso da Nomad, da BTG e de todas as outras, a gente não tem. Bonds, que é renda fixa americana, a gente tem na Avenue. No Banco Inter vai lançar, atualmente eles têm lá uma coisa chamada Time Deposit, que é uma renda fixa pré-fixada deles dentro dos Estados Unidos. Só que eu não acho bom, porque ela é abaixo da renda fixa americana, da taxa de juros deles. Então, sinceramente, eu não acho bom atualmente para renda fixa americana. A Nomad tem, a BTG tem, o C6 tem, né? A XP eu não achei e o Sproutify não tem, tá? Banking em cartão de débito internacional. A gente tem a Avenue, tem sim uma conta banking. O Banco Inter também tem uma conta global muito boa. A Nomad tem uma que eu tive um problema. Já vou trazer esse comentário, né? Eu já tive conta na Avenue, do Banco Inter e na Nomad, tá? E a Nomad, especificamente, uma vez eu fiz a conta lá para usar o cartão de débito internacional deles na Argentina. Eu transferi o dinheiro, coloquei lá na conta banking, não pedi o cartão, que na época precisava custar era um custo um pouco a mais, o cartão
físico deles, então eu só criei o virtual e eu nunca utilizei. Aí chegou um momento lá que eu vi que eu não ia utilizar, que eu estava utilizando outra corretora, eu troquei, né, os valores. Eu tirei os valores que eu tinha lá da Nomad, fechei minha, digamos assim, zerei minha conta, trouxe para outra e do nada veio lá um valor como se tivesse comprado, né, uma tentativa de compra lá na Inglaterra. Sendo que eu nunca utilizei, nunca tirei meu cartão de débito de lá e tal, então teve um vazamento de dados. E eu nunca nem coloquei digamos, na Apple Wallet, né, no celular. Então só estava dentro do banco aquele cartão, aquele número e, digamos assim, teve um vazamento dentro da Nomad, tá? Então, sinceramente, no meu caso, né, sinceramente, eu acho um péssimo, digamos assim, cartão banking, tá? O BTG também tem, o C6 Bank também tem, e a XP Internacional também tem, só a Sproutify que não. Então você vê que tem várias coisas da Sproutify aqui que não tem, né? Relatório de imposto de renda, todas elas têm, então você consegue declarar imposto de renda internacional muito mais fácil, tá? Que tu declara no Brasil, mas tem que declarar se tem alguma coisa internacional. Site, app, né? Às vezes algumas pessoas preferem ter web, né? Na parte da web para usar no computador e outras preferem usar no celular. Então, no caso da Avenue e do Banco Inter, a gente tem sim as duas. Na Nomad a gente não tem. Do mesmo jeito que na Sproutify a gente não tem site, tá? Todas elas vão ter aplicativo. E o BTG, o C6 e o XP tem aplicativo e também tem web, tá? No câmbio mínimo a gente tem R$ 200 para a Avenue. A gente tem caso entre 20 e $1, dependendo da conta de investimento ou a banking em qual você vai fazer. Nós temos R$ 500 para a Nomad, $100 para, no caso, BTG. C6 a gente tem $20, a gente tem XP, no caso, R$ 500 para você fazer esse câmbio. E a Sproutify, R$ 10. Então, a mais em conta para você conseguir ter o menor valor para conseguir investir é R$ 10 lá pela Sproutify, que tu já consegue fazer o câmbio. Tá? Todas as demais aqui já é mais difícil. Eu acho o Inter também bem acessível, entre $20 e $1 para a conta internacional banking de investimentos, né? Eu acho bem interessante também. Seguindo aqui, a gente tem mais uma tabela que fala sobre a taxa de abertura, manutenção e outras taxas que normalmente eles cobram. Lembrando que lá no passado era muito mais difícil de investir, então se tornou muito mais fácil, porque as contas no passado tinham taxa de inatividade, manutenção, de abertura, de corretagem, de tudo quanto é coisa. Então a gente vai conseguir entender agora alguma coisa. Então, já primeiro eu já consigo destacar essas duas aqui, né? Então, o Banco Inter e a Nomad, tá? Eu acho essas duas aqui extremamente, digamos assim, fortes. Essa tu vê que tá não em tudo, então é uma coisa muito boa, mas vamos entender então de cada uma delas. Então, a Avenue, a taxa de abertura não tem taxa de manutenção, tem taxa de inatividade, tá? Que é 0,5 centavos de dólares, né, por mês, até $500 de custódia. Então, se você tem mais de $500 de custódia na Avenue, você não paga essa taxa de inatividade, tá? Além de que se você conseguir movimentar a cada 3 meses alguma coisa, você também não paga, né? E não tem taxa de corretagem nas 3 primeiras e depois acaba tendo, tá? A partir da 4 a gente tem uma taxa de corretagem. No Banco Inter não tem nada disso, não tem taxa de abertura, manutenção, inatividade nem corretagem, a gente também não tem nada na Nomad. No BTG a gente tem que ser cliente ativo, tá? Para poder não ter a taxa de abertura. Tem taxa de manutenção, tá? Que é $10 por mês, que é isenta a partir de 50 mil no Brasil ou 10 mil nos Estados Unidos. Então, cara, você tem que ter um investimento muito grande no BTG para valer a pena isso aqui, tá? Porque $10 por mês é um absurdo. Tem taxa de corretagem que a gente vai ver e taxa de natividade não tem, tá? Então, o BTG é bem caro de investir. O C6 você tem que ter $10 para poder no caso, vai pagar $10 para taxa de abertura ou ter alguns investimentos mínimos. Não tem taxa de manutenção, não tem taxa de natividade e tem sim taxa de corretagem que eu vou mostrar para vocês. Na XP Internacional, o mínimo é de 10 mil, tá? Reais para poder conseguir abrir a conta, tem que estar investido dentro do Brasil lá na XP. Não tem taxa de manutenção, não tem taxa de natividade, não tem taxa de corretagem. E a Sproutify não tem taxa para abrir, não tem taxa para fazer manutenção. No caso, tem uma taxa de natividade, tá? Que é $1 por trimestre a cada 90 dias se você não movimentar. E não tem taxa de corretagem. Então vamos ver quais são as taxas de corretagem, né? No caso da Avenue, da BTG, da C6 e da XP. Na Avenue, no caso, até $1.000, a gente tem $2,5 por ordem. Entre 1.000 e 2.000, $5. De 2.000 para cima, 7,5. No BTG, a gente já tem de $20 a $100, $1 por ordem. $100 a $1.000, 2,5.
de 1.000 a 2.000, 5 dólares, e de 2.000 para frente, 7,5. Na XP, 100 dólares, né, até 100 dólares é 1 dólar por ordem, 100 a 1.000, 1,5, 1.000 a 2.000, 4,3 e 2.000 para frente, 8,6, para ver como a XP é cara. E na C6 é um pouco diferente, até difícil de entender, porque é independente do valor. Então você vai pagar por meio de cota. Então quanto mais cota você tem, digamos assim, quanto mais cota você compra, mais você vai pagar a taxa de corretagem. Então se eu estiver lá comprando 20 cotas de Apple, eu vou pagar 5 dólares por ordem, né? Que é no caso por cota, que é 20 cotas. Se eu for ser uma cota, eu vou pagar 0,25, entende? Como é mais baixo. Só que no caso de eu passar, se eu for comprar 30 cotas de Apple, vai ser 5 dólares o limite da ordem. Por fim, a gente tem agora, né, algumas coisas relacionadas ao spread, que é onde o dinheiro, digamos, mais sai do teu bolso, tá? Aqui que eles tiram dinheiro de você. A gente tem algumas diferenças entre cada um deles que eu quero deixar bem incisivo aqui. Então, o primeiro deles é que na conta, né, a gente tem um spread chamado de IOF, que é um imposto que o governo tira para investimento 0,38% e para banking de 1,1%. Tá? No Sproutify eu não achei esse de para banking, porque não tem, né, banking dentro da Sproutify. Tá? O spread mínimo e máximo de cada um deles é quanto o banco vai tirar para ele dentro da operação de câmbio que você vai fazer, tá? Dentro de cada vez que tu for transferir de real para dólar, tu vai tirar um IOF e um spread, tá? Então, além de tudo isso, a gente tem aqui então, eu preciso que você preste atenção, principalmente no spread máximo, porque quase sempre o padrão vai ser o spread máximo, tá? E quando você começa a ter mais patrimônio, você começa a ter também mais relação com o banco, você vai diminuindo esse spread até o mínimo, tá? Então, aqui já direto, quem ganha é o Inter, né? Com spread máximo de 1,5. Então, você faz uma conta no Inter, o teu spread já é de 1,5. Na Avenue é 2,5, né? Na Nomad é 2, no BTG eu não achei, na C6 é 2,5, na XP é 2,25 e na Sproutify é 1,85. Então, o melhor para fazer câmbio é o Banco Inter, tá? Tanto para IOF quanto para Banking. Então, isso aqui é até interessante para você entender que se você vai usar uma conta no exterior para poder, por exemplo, gastar numa viagem, é melhor utilizar o do Banco Inter, porque tu vai pagar um spread menor no dólar, beleza? Mesmo pagando o mesmo IOF. E conforme tu vai avançando dentro de cada banco, por exemplo, na Avenue, quanto mais patrimônio tu tem, menor o spread. No Banco Inter, a gente tem lá os critérios, por exemplo, o Banco Inter normal, né, o cliente normal lá deles, digital, paga 1,5. O cliente Inter One, que é a partir de 50 mil investidos dentro do Banco Inter, a gente paga 1,25. O cliente Inter Black paga, no caso, 1% dentro do banco, né, que é a partir de 250 mil investidos. E o cliente Inter Win, né, a partir de 1 milhão investidos, paga 0,75, que é o mínimo. Para você ver como que, com base nos investimentos que tu tem, tu reduz o teu spread. Na Nomad também, com base nos níveis da Nomad, que também com base no quanto você movimenta a conta, vai diminuindo. BTG eu não achei. Da C6 também. Na XP não muda, mas você pode dar uma chorada para um gerente. Eu já vi eles mudarem, abaixarem isso aqui, dependendo do patrimônio. E na Spotify também não muda, tá? Eu acho interessante mencionar aqui que você precisa escolher a melhor corretora para ver e utilizar no teu dia a dia, tá? Eu já utilizei a Avenue, o Banco Inter e a Nomad. Atualmente, eu adoro utilizar o Banco Inter. Eu acho um banco excelente para se investir. Tá? Uma coisa que eu acho impressionante, que ninguém fala isso, você vai aprender aqui, é que quando você começa a investir no banco, você quer também ter os benefícios daquele banco. E a única que eu consegui achar que te dá benefício com base em investimento internacional dentro do banco no Brasil é o Inter. Eu vou pegar, por exemplo, o cartão Black deles, tá? Eu tô aqui com o cartão Black, ó, no site deles, e você vai ver aqui que para ser um cliente Inter Black, né, para você conseguir o cartão dentro do segmento Black, você precisa ter 250 mil investidos. E esses 250 mil investidos valida com base também nos seus investimentos internacionais. Então, se eu tiver 50 mil no Brasil e 200 mil lá fora, ele vai contar e me dar esse cartão. Que é um cartão que tem uma boa pontuação, me dá um bom, digamos assim, spread, baixa taxa, eu não pago, né, de novo, todos aqueles benefícios que vocês viram dentro do Inter. Ele me dá uma conta internacional também, e ele te dá também sala VIP infinita pelo Lounge Key, tá? É um cartão excelente, claro que tem outros melhores de alta renda, mas entre eles, por investimento, eu acho o melhor, por validar para investimentos internacionais. Eu pego, por exemplo, o cartão da Genial, que é um que está bem famoso agora,
Porque a partir de 50 mil investidos no Banco Genial, você também consegue um cartão de sala VIP infinita Lounge Key, tá? Só que ele não vai contar em investimento internacional, porque no Banco Genial não tem investimento internacional. Então, por mais que você consiga ele por um valor menor, para ter os mesmos benefícios, você acaba que não pode utilizar o investimento internacional. E para quem quer investir, colocar o dinheiro lá fora, eu achei uma coisa muito chata isso. Eu quero ter meu dinheiro lá nos Estados Unidos, eu não quero ter meu dinheiro no Brasil atualmente, eu quero ter uma porcentagem bem pequena. Ou seja, eu tendo a levar o meu dinheiro para fora e, consequentemente, acabo não tendo os benefícios dos bancos. E o Banco Inter me traz esse benefício. A Nomad eu já contei a história que eu não gostei da parte do banking deles, tá? Realmente eu não gosto do aplicativo deles também. A Eve não acho cara, por mais que seja uma boa alternativa, para quem tem mais patrimônio e quer gastar mais em taxa, a Avenue acaba sendo também, no caso, uma boa opção. As demais aqui eu ainda acho que estão muito no começo, a Sproutify acaba que também não tem banking, não faz sentido. E além que o Banco Inter, né, puxando o saco aqui, lembrando que eu não sou patrocinado por nenhuma delas, tá? Eu só gosto bastante do banco. O Banco Inter, tu vai ter criptomoeda para investir, tu vai investir dentro da B3 sem taxa de corretagem, tu vai ter uma conta que vai poder mexer com Pix, vai poder mexer com qualquer outra coisa, fazer pagamento, tu vai poder dentro do próprio aplicativo fazer esse câmbio, né? Pagando a menor spread possível. Lá fora tu não tem taxa de corretagem, então é só coisa boa. Tu tem uma conta internacional global lá também, tu vai poder também investir e utilizar aquele dinheiro fora do país, né? Então, dentro de todas essas, o Banco Inter, para mim, é a queridinha e é o que ganha aqui como melhor corretora para se investir, né, nos Estados Unidos hoje no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, por favor, dê uma curtida, comente aqui embaixo, me ajuda bastante, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima.